Gênesis 11, faremos de início a leitura responsiva dos 9 primeiros versículos. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, temos caminhado no livro de Gênesis, já houve o estudo acerca da criação, o estudo acerca da queda, acerca do dilúvio, e hoje nós chegamos no capítulo 11, como eu já adiantei, encerrando esta primeira parte que fala sobre a criação propriamente dita, sobre os inícios. Aqui nós temos o início das nações, quando o texto vai falar de 70 nações, vai citar os povos, onde nós temos o início da diferenciação dos idiomas, ou pelo menos oficialmente, de forma mais integral, né? a linguagem sendo mudada, de modo que o homem já não tivesse a condição de se unir como um só. A humanidade, ela foi fragmentada, dispersada aqui neste texto. E nós vemos então a origem das nações. E finalizamos esta primeira parte. Algo que fica bem notório aqui, nós precisamos destacar, é o seguinte: mesmo depois do dilúvio, a condição pecaminosa humana permaneceu inalterada. O dilúvio não resolveu o problema do coração do homem. Foi bem destacado na semana passada que Noé, após ter saído da arca, plantou uma vinha, como lavrador que era, e ele bebeu do vinho, se embriagou, e na sua falta de sobriedade, tirou a sua roupa, ficou nu, e ali então cada filho seu reagiu de uma forma, e Cã foi amaldiçoado. Percebemos que até Noé, um homem que foi visitado por Deus e recebeu graça da parte de Deus, era um homem que tinha o coração pecaminoso. O dilúvio não foi a cura para o pecado. O dilúvio não esmagou a cabeça da serpente. A promessa ainda precisava ser cumprida. A serpente ainda precisava ter a sua cabeça
esmagada. Ainda precisávamos do Redentor. O ser humano, a humanidade, ainda precisava da solução de Deus que iria, de fato, transformar o coração do homem, mudando o homem de dentro para fora. E é a partir desta transição aqui, finalizando esta primeira parte, que nós vamos encontrar na sequência um homem chamado Abraão, de cuja semente viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós finalizamos o capítulo 11, o texto cita esse homem. Mas é importante entendermos o capítulo 10, entendermos o capítulo 11 todo, para chegarmos no final, e chegarmos no capítulo 12, chegarmos no início da história patriarcal. Eu gostaria, então, de convidar os irmãos para a gente fazer esse passeio pela palavra de Deus. É muita informação que há, parece que não, mas há muita informação. A gente vai tentar trazer de forma resumida, trazer de forma mais assim, superficial, porém não rasa. Deixa eu me explicar melhor, né? A gente não vai destacar todo o conteúdo, mas queremos destacar o que será importante, o que vai contribuir para que a gente entenda esse capítulo que ocupa um lugar tão especial na palavra de Deus. Nós já lemos aqui no capítulo 11, os versículos 1 a 9, e eu quis que nós lêssemos, embora vamos demorar um pouquinho para chegar aqui, mas para que a gente entendesse, trouxesse a memória e já fôssemos pensando acerca de Babel. Agora, eu quero que você volte comigo para o capítulo 10. Capítulo 10, o final do capítulo 9 fala sobre os filhos de Noé e o acontecimento que eu já citei depois da embriaguez de Noé. A maldição sobre Cã, e ali Noé proferindo também palavras com relação a Sem e Jafé, palavras abençoadoras, mas a maldição sobre Cã. E nós começamos então no capítulo 10, versículos 1 a 5. Eu quero que você acompanhe a leitura, eu farei a leitura dos versículos 1 a 5, preste bastante atenção. E diz o texto: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Java são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Até aqui, irmãos, quando o texto fala dos filhos de Noé e os seus descendentes. E o texto vai mostrar a origem dos povos. Daqui a pouco a gente vai dar alguns detalhes outros sobre a origem dos povos. Mas eu quero destacar aqui, neste momento, o que está no finalzinho do versículo 5, quando o texto diz assim: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Aqui no capítulo 10, versículos 1 a 5, o texto cita algo que será explicado no capítulo 11. Ainda não haviam as nações, ainda não existiam as línguas, mas como é comum dentro da escrita hebraica,
como nós podemos ver, por exemplo, lá no início, no capítulo 1, no capítulo 2, quando fala da criação. O capítulo 1 fala que Deus criou homem e mulher. Só que no capítulo 2 vai explicar como o homem foi criado e como a mulher foi criada. Certo? Os irmãos se lembram do detalhe? Então, o capítulo 1 fala, Deus criou homem e mulher. Assim os criou, macho e fêmea. Só que no capítulo 2 vai mostrar que tem mais detalhes. O homem foi criado primeiro. E passou-se um tempo entre a criação do homem e da mulher. E depois Deus criou a mulher. Mas quando nós lemos no capítulo 1, parece assim, Deus criou homem e mulher, pronto. Mas os detalhes vêm depois. Os detalhes acontecem, são narrados posteriormente. A Bíblia, no idioma hebraico, na narrativa hebraica, tem esse detalhe. Aqui, nesse texto, nós vimos a mesma coisa. O capítulo 10 introduz a divisão dos povos e das línguas. Só que ainda não existia. Moisés, que estava lá na frente, já cronologicamente falando, e recebendo revelações de Deus, ele vai começar a narrar. E ele vai além do que ele está dizendo aqui. E no capítulo de número 11, então, ele volta para poder dar o detalhe. Olha, como que os povos começaram? Como que as línguas surgiram? Certo, irmãos? Então, aqui para dar este detalhe e essa orientação, essa dica hermenêutica em alguns textos que estão no Pentateuco, especialmente no Pentateuco e em livros históricos do Antigo Testamento. Às vezes, o texto cita algo que vai ser explicado posteriormente, algo que virá depois. Vamos continuar a leitura agora, os versículos 6 a 20. Por favor, preste atenção, parece que é uma sucessão de nomes sem importância, mas não é não. Preste atenção que nós vamos ler e depois vamos destacar alguns pontos. A partir do versículo 6, o texto já falou sobre os descendentes de Jafé. Agora nós vamos entrar aqui nos filhos de Cã. Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Caiá, e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Semareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então aqui o texto continua mostrando a tabela das nações, mostrando o surgimento das nações, mostrando o surgimento das línguas, dos idiomas. Eu quero, irmãos, destacar aqui alguns pontos. Inicialmente, Nimrod. O texto logo vai falar deste homem,
Nimrod. E vejam que o texto mostra que ele começou a ser poderoso. Está no versículo 8. Começou a ser poderoso na terra. Um homem de capacidade, um homem de poder, um homem que começou a se destacar, era dotado de condições extraordinárias, era um líder, era de persuasão, era alguém que conseguia mobilizar pessoas, que conseguia alcançar liderados e guiar esses liderados. E ele começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor, era um homem de coragem. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aos olhos de Deus ele era um homem grande também, era um homem de capacidade. Só que o texto vai nos dizer o seguinte: o princípio do seu reino foi Babel. Ele começou a reinar nessa região, onde o povo estava concentrado. Aqui 4 cidades: Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ele começou a reinar, ele mobilizou pessoas. O início do seu reino foi Babel. Depois ele espalhou, ele foi para mais distante, dando início à Síria, e construiu outras cidades. Era um homem construtor de cidades, mas o início do seu reino foi Babel, do hebraico confusão. Confusão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre Nimrod. Alguém tem ideia de qual seja o sentido hebraico do nome Nimrod? Sim, está nessa linha, Franklin. Nós iremos nos rebelar. É a ideia do nome de Nimrod. Rebelde. Nós iremos nos rebelar. E daqui a pouco nós vamos entender como. Daqui a pouco nós vamos entender como que Nimrod liderou um movimento de conspiração em rebelião ao Todo-Poderoso. Como que este homem usou o seu poder, um homem de gênio, um homem extraordinário, mas como que ele usou o seu poder não para glorificar a Deus, mas para tornar célebre o próprio nome, para desafiar frontalmente a vontade de Deus, que era que o homem se espalhasse e povoasse a terra. E ele disse: nós vamos edificar uma torre, e nós não vamos nos espalhar, nós vamos estar juntos, e vamos tornar célebre o nosso nome, e vamos alcançar os céus. Esse é Nimrod, descendente de quem? De Cã. Tenham isso em mente. O filho de Noé que foi amaldiçoado. Nimrod, descendente de Cã. Nós chegamos, irmãos, no versículo de número... Eu cito aqui só para citar Nínive, também, a gente conhece muito bem Nínive. Aqui nós estamos comentando, irmãos, citando povos, nações, que no decurso do Antigo Testamento foram inimigas do povo de Deus. Nínive, por exemplo, capital da Síria. E o que é que a Síria fez lá na frente, lá adiante? Levou cativo o povo de Israel. O povo de Israel foi cativo por mãos da Síria, cuja capital era Nínive. Babel, origem da Babilônia.
que aconteceu lá na frente, em 586 a.C.? O povo de Deus, o reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Inimigos do povo de Deus. Nós chegamos no versículo 13, quando fala Misraim, origem do Egito. Misraim, onde o povo de Deus daqui a pouco foi escravizado por 430 anos. Misraim, versículo 13. E quando nós chegamos no versículo 15, o texto vai falar de Canaã. Canaã, a terra de Canaã, o povo que encheu o cálice da ira de Deus e extravasou. Um povo que se afastou de Deus de tal forma que Deus pegou o seu povo e falou assim: olha, vocês irão até lá e irão desapossar a terra de Canaã dos seus moradores, porque é um povo que me enoja, um povo que se afastou de mim de tal maneira que precisa ser exterminado. O povo de Canaã. Aí veja aí, a partir do versículo 16, você vai se lembrar desses nomes, porque são nomes citados, quando Deus fala que o povo de Deus deveria desapossar os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus. Vocês estão lembrados disso? E Deus então daria ao povo de Israel a terra de Canaã, porque foi um povo que foi se afastando de Deus de tal forma que Deus visitou com juízo o povo. Olha o versículo de número 19, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, terra de Sidom, terra pagã também, indo para Gerar, até Gaza, indo para o que, irmãos? Sodoma e Gomorra. Não demorou muito, Sodoma e Gomorra foi visitada com juízo, porque o povo havia se afastado de Deus, também de forma terrível. Promiscuidade terrível. Se nós voltarmos lá no versículo 14, a gente vai ler: de onde saíram os filisteus, inimigos do povo de Deus, os filisteus. Então a gente está percebendo aqui, irmãos, como que as nações foram sendo formadas e como que a descendência da serpente começou muito rapidamente a ser poderosa na terra. Como que a descendência da serpente começou a graçar, a avançar como praga. No sentido, irmãos, entendam o que eu estou falando, no sentido de se rebelarem contra Deus. Está bem marcado no significado do nome de Nimrod. Nós iremos nos rebelar, nós nos rebelaremos. Vamos continuar, agora no mesmo capítulo 10, a partir do versículo de número 21. A Sem, perceba os irmãos que Sem, irmão mais velho de Jafé, é colocado por último. Propositalmente, Moisés deixou por último, embora não fosse o mais novo, mas Moisés deixou por último, porque em Sem, Moisés introduzirá o próximo capítulo da história, a era patriarcal. Então, o texto diz: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Éber aqui, na ascendência, está como pai dos hebreus. Em Éber nós chegaremos aos hebreus. A Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg,
Porquanto em seus dias se repartiu o quê, irmãos? O que isso significa? Nos dias de Peleg se repartiu a terra. O que quer dizer isso aqui? Nos dias de Peleg aconteceu o evento da Torre de Babel. A terra foi repartida. Nos dias de Peleg. Dentro aqui da genealogia, então, nós encontramos um momento histórico no qual se deu Babel. Nos dias de Peleg. Porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abmael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe. Alguns dizem que Jobabe aqui pode ser Jó. Alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra de Deus, que Jobabe aqui pode ser Jó. O Jó que tem a história narrada nas Escrituras. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas todas as nações na terra depois do dilúvio. Então aqui, irmãos, o capítulo 10, nós chegamos ao final, o contexto anterior de Babel. Nós vemos aqui o início, pelo menos embrionariamente, no capítulo 10, quando fala de Éber, o início do povo hebreu, e nós vemos em Peleg, quando a terra foi repartida, que foi o mesmo momento de Nimrod, quando a terra foi repartida. Lá em Nimrod, por Cã, e aqui por Sem, em Peleg. Agora vamos para o contexto posterior, e depois nós vamos voltar para 11, 1 a 9. Vamos para o contexto posterior, versículos 10 a 32 de Gênesis 11. Percebam, irmãos, que agora aqui o texto vai se concentrar na descendência de Sem. O texto vai se concentrar na descendência deste filho de Noé, porque através de Sem virão os patriarcas. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então percebam que Arfaxade foi gerado 2 anos depois do dilúvio. E isso aqui é importante também porque vai nos dar uma forma de calcular quando que o dilúvio aconteceu, ou pelo menos um limite de tempo dentro do qual aconteceu depois do dilúvio, até chegar a Babel. Quanto tempo se passou do dilúvio a Babel? Um limite do tempo. Então, depois que saiu da arca, 2 anos depois do dilúvio, Sem gerou a Arfaxade. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Presta atenção aqui também nas idades. Por favor, é importante. Sem viveu 100 anos e depois ele gerou a Arfaxade. Ele viveu mais 500 anos, gerou filhos e filhas. Quantos anos que Sem viveu? 600 anos. Presta atenção nisso, 600 anos. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá, e depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas, mais de 400 anos. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber, e depois que gerou a Éber viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu mais de 400 anos. Viveu Salá, viveu mais de 400 anos. Viveu Éber 34 anos e gerou a
Peleg. Chegamos em Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Éber, mais de 400 anos também. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Peleg na transição, Peleg chega em Babel. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu, e depois que gerou a Reu, viveu Peleg quantos anos? 209 anos e gerou? Peraí, caiu pela metade aqui. Vocês percebem aqui que caiu pela metade? Ele viveu 200. Babel marca o momento de juízo de Deus, onde o homem que queria nome, onde o homem que queria alcançar os céus, o favor dos deuses, eu vou explicar isso ainda, e manipular a divindade para ter imortalidade, o homem teve a sua vida, a duração da sua vida diminuída pela metade. Em Babel acontece isso e vai ser padrão daqui para frente. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu quantos anos? 207. E gerou filhos e filhas. Caiu pela metade. Babel marca uma queda expressiva da duração do período de tempo da vida humana, para mostrar que todo levante do homem contra Deus traz prejuízo para o homem. Todo levante do homem contra Deus diminui o próprio homem. Todo levante do homem contra Deus mostra que o homem não subsiste à parte de Deus. Viveu Serugue 30 anos, gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos. E gerou filhos e filhas. Está muito claro o padrão aqui, não está, irmãos? Está muito claro este padrão. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá, ou de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, na Caldeia, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Irmãos, não vou entrar em detalhes aqui não, mas todos esses nomes aqui vão mostrar que a família de Abrão era uma família idólatra. Esses nomes são em homenagem ao deus Lua, quando eles estavam distantes de Deus. E Deus vai eleger Abrão, e vai chamá-lo, e vai mudar a história dele. Lá em Josué, o texto bíblico vai dizer que Deus pegou a Abrão de uma família idólatra. Os irmãos se lembram deste texto? Lá no final de Josué, que vai falar que Deus pegou Abrão de uma família idólatra, que adorava outros deuses, e fez com ele uma aliança. Não é o homem que chega até o céu, é o céu que vem até o homem. Nimrod quis chegar até o céu, manipular os deuses, alcançar o favor. E o texto está mostrando aqui que é Deus que vai até o homem, e é Deus que chama o homem e transforma o coração do homem. Os nomes, ou pelo menos o nome de Abrão foi mudado, o nome de Sarai foi mudado. E Deus está mostrando que a obra, irmãos, é uma obra espiritual, é Ele que faz, e é Ele que vai além dos limites humanos, porque o texto diz,
Sarai era o quê? Versículo 30, era estéril, não tinha filhos. Isso são cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu estou só adiantando aqui, o texto fala, Sarai era estéril, não tinha filhos. Ora, mas era através desse homem que Deus iria fazer aquilo que Nimrod não conseguiu fazer, aquilo que Nimrod buscava. Nimrod queria um nome e uma terra, e Deus fala que através de Abrão abençoaria toda a terra e engrandeceria o nome de Abrão. Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, onde moravam os descendentes de Cã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá, ou Tera, vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Aqui nós vemos, irmãos, no contexto posterior, os resultados de Babel. O homem que queria grandeza teve a sua vida, a duração da sua vida partida pela metade. O homem que vivia mais de 400 anos, chegando a 500, a 600, agora vivia 200 anos. Aqui nós vemos Deus descendo, por assim dizer, não em juízo, mas em graça. Ele vai chamar um homem, e através desse homem, ele vai fazer aquilo que Nimrod, que se rebelou, quis fazer com a própria força, subjugando, manipulando a grandeza de Deus. Agora, então, nós vamos prosseguir, voltando para o texto de Gênesis 11, versículos 1 a 11. O relato de Babel propriamente dito. O projeto de Babel era construir o quê, irmãos? Uma torre e... Oi? Não entendi. Uma torre, olha o texto. E uma cidade. Uma torre e uma cidade. Esse era o projeto de Babel. Um projeto político, civilizatório. Uma torre e uma cidade. A cidade seria governada, a sede administrativa estaria na torre. Uma torre, uma cidade. A torre seria a sede da governança. Irmãos, e dentro dos povos sumérios, acadianos, os povos antigos lá do passado, havia já nesta época a construção de uma edificação que se convencionou chamar zigurate, os zigurates antigos. E esses zigurates eram torres piramidais, de diversos andares, e que se elevavam. E a história chega a falar de fato de zigurates de mais de 100 metros de altura, muito altos, muito elevados, mas que todos eles não viraram escombros, né? Não persistiram. E esses zigurates serviam como uma forma de um homem, chegando mais alto, facilitar a comunicação com os deuses e convidar os deuses para a comunhão. Então, nos zigurates haviam diversas repartições, vamos dizer assim, mas importante no zigurate, especialmente importante era o templo.
onde ali os deuses eram convidados e o homem entendia que estava alcançando o favor divino e poderia manipular as divindades. O homem poderia controlar o poder das divindades nos chamados zigurates, sedes de governo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. O texto vai nos mostrar que Nimrod encabeçava o movimento. Como nós vimos ali no contexto anterior, Nimrod encabeçava este movimento. Um movimento que, na sua base, era pecaminoso, porque não queria obedecer à ordenação que Deus deu e repetiu. Eu quero que você volte comigo para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28. Um de vocês que já abriu, por favor, pode fazer a leitura. Amém. Obrigado, Geidson. Irmãos, aqui o texto então fala que Deus disse para o homem que o homem, entre outras coisas, deveria encher a terra e sujeitá-la. Correto? A terra era para ser habitada pelo homem. O homem deveria se espalhar. O homem deveria avançar de onde estava e se espalhar pela terra. Vamos agora para o capítulo 9, teve o dilúvio, e veja o que Deus repete aqui no capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo 1. Alguém pode ler. Mais uma vez, aqui Deus frisa, aqui Deus confirma, não é? Eu quero que você seja abençoado, eu abençoo você, seus filhos, e quero que você multiplique e encha a terra. É para encher a terra. Versículo 7, do mesmo capítulo 9, leia por favor. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Era para povoar a terra, era para se espalhar. Às vezes, irmãos, a gente lê esse texto aqui e acha que o texto está dizendo apenas que o homem deveria se multiplicar, e à medida que se multiplicasse, fosse ocupando mais espaços, né? Não, a ordem de Deus aqui é uma ordem específica quando Deus fala, vocês devem espalhar, vocês devem habitar a terra. Deus orientou desta forma, vocês devem se espalhar. Deus orientou o homem assim. E quando nós chegamos, então, aqui em Gênesis 11, o texto vai nos mostrar que o homem quis agir de forma diferente. Volto para o versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos... Irmãos, isso aqui é uma rebelião frontal, direta. Deus disse que era para que nós nos espalhássemos, nós não vamos nos espalhar, nós nos rebelaremos.
Se lembram do Salmo 2 que nós lemos no início da escola dominical? Os homens que se unem e a uma planejam contra o Senhor e contra o seu ungido. Vinde, sacudamos as suas algemas, rompamos de nós, nos tornemos livres. Nós não vamos nos espalhar. Nós vamos estar juntos. Nós vamos tornar o nosso nome célebre. Nós não vamos tornar o nome de Deus célebre ou destacar a celebridade do nome de Deus, porque Deus já tem um nome célebre. Nós não vamos glorificar a Deus. Nós vamos chegar aos céus, nós vamos manipular Deus e nós vamos tornar o nosso próprio nome célebre. E nós nos rebelaremos, nós não nos espalharemos. Irmãos, esta aqui, sim, Andréia, por favor. O que significa espalhar? Se espalhar pela terra, o que significaria, além de obedecer a Deus, seria se tornar vulnerável, assim, dependente de Deus, é isso? André, tem este ponto, vamos lá. O se espalhar é uma ordem de Deus, mas tem os seus motivos por trás, né? Um motivo é o mandato cultural. Deus queria que o homem dominasse toda a sua criação, toda a terra, e a gente sabe que a terra tem riquezas, assim, específicas em lugares específicos, correto? Então, há riquezas específicas, em lugares específicos, o homem ia desbravar a criação de Deus, colocada pela terra afora. E aí a cultura seria desenvolvida, o mandato cultural, o potencial da terra seria explorado. A gente sabe, há climas, há relevos, há vegetações típicas de lugares específicos. Então era para que o homem explorasse a terra criada por Deus. Mas outra coisa também, Andréia, e você tocou no ponto, Deus queria que o homem não se unisse no propósito maligno que imperava no coração do homem por causa do pecado, que era a rebelião. O homem separado perderia força de unidade, no sentido de que Deus queria, sim, graciosamente preservar o homem de juízos dele próprio. E quando a gente chegar aqui, mais adiante, no versículo 6 especificamente, nós vamos perceber isso, que por graça Deus confundiu, por graça, para que o homem não usasse todo o seu potencial contra ele, contra Deus, e por causa disso fosse exterminado, vezes sem vezes, pelo juízo de Deus, como aconteceu no dilúvio. Cumprindo a sua palavra, quando Deus diz, eu não mais exterminarei o homem, porque é mau o desígnio íntimo do seu coração desde a sua mocidade, eu não mais exterminarei. O espalhar tinha a ver com esta preservação de Deus, para que o pecado não crescesse tanto, como Nimrod se rebelou e quis que fosse. Ok? Deu para compreender? Bom, então... Pastor, só fazer um comentário, é interessante demais esse ponto, porque, se eu não me engano, é um pouquinho do que eu trabalho, né, na parte de meio ambiente, 2018 ou 2020, a população, pela primeira vez na história, deixou de morar no campo, a maior parte da população deixou de morar no campo e foi morar nas cidades. Então, mais de 50% da população hoje vive em cidades, né? Esse número já está crescendo e rapidamente, dos 8 bilhões, aí, mais de que 4 bilhões moram em cidades. E coincide com o maior pico de impacto ambiental na natureza. E diferente do que se imaginava 20 anos atrás, quando criaram as leis ambientais de proteção, de parques, de áreas de grandes reservas, hoje já se entende que onde existe a presença do homem, os ecossistemas são mais preservados. Onde não tem presença do homem na terra, existe impacto ambiental. Se a gente olhar para qualquer
montanha desnuda, onde tinha árvores, existe uma plantação, você começa a enxergar erosão, começa a enxergar problema ambiental. Se o homem está ali, onde os estudos hoje comprovam isso, existe preservação ambiental, de nascente, de própria cultivo, né? Então, hoje em dia, já se questiona muito grandes reservas onde não tem nenhuma presença ambiental, presença do homem. A ausência do homem gera impacto ambiental. Olha que interessante, Ana, muito bom isso, né? Olha para os irmãos verem como que a própria leitura da realidade vai nos mostrando a verdade das Escrituras, né? O homem foi colocado originalmente por Deus para cultivar a terra e para preservá-la, não é? Para lavrar o solo, para preservar, o homem preserva, só que o pecado é o uso do melhor para o pior. Então o homem que era para preservar, ele destrói também, e destrói muito, mas naturalmente o homem tem potencial de preservar. E depois do pecado é a lei da entropia, né? Todo sistema deixado por si só se desorganiza. Depois do pecado, gente, as coisas se desorganizam. E esse é o valor da obra de redenção, o valor de submeter-se a Deus. O homem que é colocado no mundo para ser bênção, pode ser bênção se em submissão àquilo que Deus colocou. Mas o homem traz consigo uma síndrome de Nimrod. Não é assim, irmãos? O homem traz consigo essa síndrome de Nimrod. Babel se repete assim, constantemente na história humana. Babel vai se repetindo vezes sem conta. O homem se rebelando, o homem se levantando contra Deus, o homem querendo fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer e não fazendo o que Deus disse que era para fazer. Isso está no coração seu também e meu também. Todas as vezes que Deus diz, meu filho, essa é a minha vontade, e a gente fala, Deus, é a sua, mas a minha é outra, e eu vou fazer a minha. A gente está mostrando o Nimrod que mora no nosso coração, o pecado que está lá, e que acha que a gente vai tornar a nossa vida melhor, rebelando-nos contra Deus, que o nosso nome vai ser mais célebre quando desobedecermos a Deus, que teremos mais força, nós só estaremos agindo contra nós mesmos. Nós estaremos sabotando a nossa própria vida quando desobedecermos a Deus. É sabotagem, é autossabotagem. Aqui ficou muito claro, lá em Peleg, quando a terra se repartiu, Deus já havia dito lá em Noé que diminuiria a idade do homem. Lá no passado, gente, quantos anos se nós vimos aqui, que 100 chegou a 600, e depois pessoas viviam 500 anos, quantos anos que Adão morreu? Na casa de quantos anos? 900. Adão viveu na casa dos 900, mesmo depois do pecado. Metusalém viveu 969 anos. E foi diminuindo aos poucos, porque Deus falou, os anos dos homens serão 120. Pronto, Deus colocou lá um limite, mas não foi de uma vez. Deus, por graça, foi agindo devagar, paulatinamente, gradualmente. Só que em Babel teve uma ruptura grande. No dilúvio nós vimos que de 900 passou para 600. De Babel nós vimos que de 600, depois 400 passou para 200. E hoje, aqueles que têm mais longevidade vivem em torno de 120 anos. Hora ou outra aparece uma informação, né, gente? Em lugar tal tem alguém que chegou a 115 anos, a 110 anos, 120. Gente, mas não passa daí. Não passa daí, porque Deus colocou um limite. Então, vamos parar para refletir sobre a nossa própria vida. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa parar e falar, meu Deus, tenha misericórdia, porque eu estou agindo como Nimrod,
e seus companheiros e seus comparsas, né? Eu estou agindo como Nimrod, o Senhor pede algo de mim e eu faço diferente. E eu digo, não, Deus, eu quero sacudir as suas algemas, cansei de viver sob servidão, eu não quero mais, eu quero fazer a minha vontade. Aí tem um texto lá no Antigo Testamento também, no livro dos Reis, que fala assim, vocês querem fazer o que vocês querem? Então façam. Vocês vão entender a diferença entre me servir e servir os reinos dessa terra. Vocês vão entender a diferença. Irmãos, e não é nada bom trocar a segurança de servir a Deus por qualquer outro tipo de pretensa segurança vinda de qualquer pretensa autonomia, porque a gente não tem autonomia, a gente não tem, no fim das contas, a gente só sabota a própria vida, só estraga a nossa vida quando nos rebelamos contra Deus. Então, o pecado em Babel, a rebelião, aqui nós estamos construindo a teologia bíblica, né? Quando nos mostra a essência do pecado, rebelião, pecado em Babel, mas tem mais, veja no mesmo versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Descontentamento. Nós vamos tornar célebre o nosso próprio nome, nós vamos tornar. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus havia concedido a eles, e eles queriam rebelar-se, como Adão e Eva, eles queriam rebelar-se para tornar célebre o próprio nome, ao invés de viver para a glória de Deus. E orgulho também está presente aqui, e não sejamos espalhados por toda a terra. Deus falou, nós não vamos fazer. Essência do pecado aqui, a desobediência, o descontentamento, o orgulho, que no frigir dos ovos, no resumo, tem a ver com sede de independência, sede de autonomia. Sacudamos as suas algemas. Deus falou, tudo bem, todo mundo fala o que quer. Ele falou, deixa ele falar, eu vou fazer o que eu quero. Bom, vamos prosseguindo aqui. Por graça, Deus é um Deus que se importa conosco. Por graça, Deus coloca freios para que nós não quebremos a nossa cara tão constantemente. Por graça, Deus olha para nós, se compadece de nós, nos ama e intervém para mudar a nossa história e não nos deixar constantemente seguindo os anseios enganosos do nosso próprio coração. Presbítero William? Eu acho muito interessante que esse texto está exatamente, esse acontecimento está entre duas alianças estabelecidas, né? Está entre a aliança com Noé e está antes da aliança com Abraão. E na aliança que Deus faz com Noé, ele diz assim: nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esta é a minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações, e porei um arco. Não é só a torre, não é só uma revolta contra a obra de Deus, mas contra o próprio Deus. Porque quando do dilúvio, as aves que foram soltas não encontraram lugar para pousar. Tão altas já as águas chegaram, né? Então, quando estabelecem uma torre que toque o céu, era uma torre que fosse capaz de dar segurança
de tal forma que eles não mais teriam que temer o juízo que Deus havia dito que não viria. E lembrando que a proposta da serpente em Gênesis 3 é: certamente não morrereis. Ele diz: Deus é mentiroso. Não é verdade isso que Deus disse. A torre é também uma forma de dizer: Deus não é confiável. A aliança que ele fez com Noé não é confiável. A torre que a gente pode fazer é mais confiável de que não acontecerá de novo. É um desprezo não só pelo que Deus faz, mas um desprezo pelo próprio Deus, por sua aliança também. Porque se Deus disse que não haveria mais dilúvio, que os homens não seriam destruídos mais desta forma, por que esse anseio todo de uma torre que pudesse tocar até o céu? Não poderia ser um pouco mais baixo, por assim dizer, né? Não temos aqui a serpente, mas a gente tem o mesmo princípio do orgulho, da independência, como o Senhor disse, e de desprezo pelo próprio Deus. Ele não é tão confiável. Vai que acontece de novo. É um desprezo pela sua aliança, né? E esse texto interessante, ele está exatamente entre duas alianças. Sim. Uma anterior e uma posterior. É o desprezo pelo próprio Deus, pelo Deus da aliança. E é a mesma estratégia lá de trás de Gênesis 3. Ele não é confiável, ele está mentindo para vocês. É verdade, boa observação, William. E quando nós chegamos na próxima aliança, né, que vai ser estudada, não a aliança, mas a teologia bíblica, né, que está também nessa aliança a partir do capítulo 12, nós vamos ver que Deus, ele separa a partir de Abraão um povo que seria edificado, né, e está sendo edificado, está sendo construído, hoje espalhado pela face da terra, um povo que traria uma marca no seu corpo, naquela época a circuncisão, hoje o batismo, mas uma marca que mostraria o seguinte: o pecado ainda está em nós, o nosso coração está marcado pelo pecado, mas Deus é que toca no pecado, é que lida com o pecado, é que trabalha, é que vence o pecado por nós e nos separa para a glória dele. Então Deus mostraria isso, que é na dependência dele que há segurança, somente na dependência dele, né? Tendo no nosso corpo a marca de sermos parte do seu povo. Então, irmãos, Deus aqui vai mostrar a sua soberania, e dentro desse texto aqui, desse momento da revelação bíblica, nós temos essas características bem destacadas: a soberania e a graça de Deus. A teologia bíblica vai destacando isso para a gente, vai mostrar: olha, Deus é soberano, e Deus é gracioso. Porque, irmãos, essa aqui é a quarta manifestação de juízo de Deus na terra. A quarta grande manifestação de juízo de Deus. Qual que foi a primeira grande manifestação de juízo de Deus na terra, irmãos? Como? Tirar o homem do jardim. A primeira manifestação, o homem expulso do paraíso. Deus manifestou o juízo. Segunda manifestação de juízo de Deus, até aqui onde nós estamos lendo. Antes do dilúvio, Caim, quando Deus amaldiçoa Caim, e ele se torna errante, se torna andarilho. Deus amaldiçoa Caim. Terceira maldição, ou terceira manifestação de juízo de Deus na terra, agora sim o dilúvio. E nós chegamos na quarta manifestação de juízo de Deus na terra, Babel, quando Deus dispersou o povo pela terra ao confundir sua linguagem. A quarta manifestação de Deus, de juízo de Deus sobre a terra. Essa manifestação mostra tanto a soberania quanto a graça. Essas duas verdades sempre andam juntas, soberania e graça, juízo e graça. Até no juízo Deus é gracioso, e a graça não invalida o juízo. Juízo e graça devem sempre andar juntos. E aqui então, irmãos, vamos caminhar para o versículo de número 6, versículo 5. Antes do 6, o 5, quando o texto diz assim: então
desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Irmãos, dentro do hebraico, possivelmente haja uma ironia aqui. Como eu disse, não sarcasmo, é diferente, ironia. Quando Deus fala, o homem quis construir uma torre que chegasse até o céu, não chegou não. Não chegou até o céu não, mas eu vou descer para ver. A torre não chegou aos céus. Aí Deus fala, eu vou ter que descer, né? O homem não vai chegar aos céus. O homem não vai chegar. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre. É a mesma ironia. Ironia, gente, entendam. É um recurso literário diferente de sarcasmo, aqui num sentido de manifestar um ensino. É positivo. Deus não é um Deus que age de maneiras negativas. Ele é sempre um Deus que se manifesta com justiça e graça. Mas quando a serpente enganou os nossos pais, e que o diabo havia dito, olha, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, vocês serão como Deus. Não foi assim que a serpente falou? Vocês serão como Deus. Aí o homem e a mulher comeram, e Deus, percebam aqui também o plural de majestade quando se fala da Trindade. Está tudo no plural, tanto lá na queda quanto aqui em Babel. E Deus fala então entre si, as pessoas da Trindade. Aí o homem, é isso que o homem queria? Se tornou como um de nós. Se tornou como um de nós. O homem se tornou como Deus, irmãos, ao comer do fruto? Não. Mas então Deus fala, olha, se tornou como um de nós, né? E aqui então existe esse mesmo uso literário. Quando Moisés fala, então Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí vem o versículo 7, como eu falei, o plural de majestade, quando se refere às pessoas de Deus, vinde, desçamos. Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus triuno, vinde, desçamos e confundamos. Babel, Baléu. São dois termos, né? Quando a ideia do homem era construir uma torre que fosse a porta dos céus. E Deus fala, não vai ser porta dos céus, vai ser início de confusão. Confusão. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus, por graça, para que evitasse constantes manifestações de juízo fulminantes sobre o homem, Deus confundiu a linguagem, de modo que o homem não se entendesse, houvesse divergências. Aqui, irmãos, existe entre os intérpretes, né, dois pontos de vista principais. Um deles é que aqui foi, de fato, o início de toda diversidade linguística, e um outro ponto é que aqui foi
uma grande discórdia que aconteceu, já havia alguma diversidade, porém havia uma forma comum de comunicação também. Isso não faz tanta diferença. O fato é que houve uma divergência aqui, houve uma confusão aqui, eles pararam de se entender e o projeto foi frustrado. E houve, então, esta falta de condição de seguir. Agora não dava mais para andar junto. Não dava mais. E os homens se espalharam. Precisaram se espalhar. Como nós vimos lá no capítulo 10, a tabela das nações, 70 primeiras nações, primeiros povos. O homem começou a se espalhar através de juízo, com prejuízo, para fazer aquilo que deveria ter feito antes, sem que houvesse juízo, sem que houvesse prejuízo. Certo, irmãos? Se o homem houvesse obedecido, ele teria feito isso aqui, sem juízo e sem prejuízo. Mas como o homem não obedeceu, ele teve que fazer o que Deus queria, com juízo e com prejuízo. Deus é assim. Ele nos dá a orientação. Nós obedecemos ou não? Se nós obedecemos, nós usufruímos bênção. Não é assim que Deus coloca? Ele fala, olha, eu coloco diante de vocês aqui a bênção e a maldição. Se nós obedecemos, nós usufruímos bênção. Se nós desobedecemos, nós padecemos debaixo do juízo de Deus. E no final das contas, Ele vai nos trazer para aquilo que Ele queria de nós. Mas nós teremos juízo e prejuízo. Entendem, irmãos, essa questão? Deus é soberano. A vontade dEle será estabelecida. A vontade final, o propósito final dEle. Mas pode ser que na terra, por causa de desobediência, nós soframos muito juízo e muito prejuízo. A gente precisa ter cuidado. As nossas ações geram reações, geram consequências, e nós precisamos arcar com elas. E nós vamos arcar com elas, porque Deus é um Deus de juízo. É o Deus soberano. O homem queria atrapalhar, o homem queria mudar, o homem queria se rebelar, queria sacudir as suas algemas, aquilo que, segundo ele, o prendia e queria independência, autonomia, liberdade. Ninguém se engane. A maior liberdade, a melhor liberdade que alguém pode ter é a liberdade para fazer a vontade de Deus. E é para isso que Jesus Cristo veio, para nos libertar. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o Senhor Jesus coloca lá no texto, né? O que escraviza não é Deus. Deus não escraviza ninguém, ninguém precisa tentar se ver livre de Deus. O que escraviza é o pecado. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, prosseguindo para a gente finalizar, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas eu quero, para conhecimento dos irmãos, os irmãos receberam no boletim, né, um resumo, e dentro do resumo eu coloquei aqui um quiasmo que há nesse texto. E um quiasmo é um recurso literário também na língua hebraica, que nos ajuda a entender muito alguns textos bíblicos, especialmente alguns salmos. Às vezes a gente começa a ler os salmos, e a gente lê o salmo e fala assim, mas eu não estou entendendo muito bem esse salmo. Quando a gente para perceber e vai lendo, a gente percebe, olha, parece que ele começa e termina com a mesma linguagem. Ele começa falando algo, no fim está falando esse mesmo algo, talvez com alguma diferenciação. Ele começa com A e termina com A. Depois de A vem B, e lá no final vem B também.
Então, uma estrutura quiasmática é uma estrutura literária, muito usada no hebraico, que se fecha a linha. O a linha no sentido de ser correspondente a, e vai se fechando, o a linha, o b linha, o c linha, e de repente o d no meio. E desse d central se abre o quiasmo, e vem a mensagem. É uma forma de a gente entender o modo hebraico de se comunicar. A língua hebraica, ela traz esses recursos literários. E aqui, na Torre de Babel, existe um quiasmo. Veja só, rapidamente, no versículo 1, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Lá embaixo, a linguagem de toda a terra, versículo 9. Em toda a terra havia apenas uma linguagem. E no versículo 9, o texto vai falar: confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. No versículo 2, o texto fala: sucedeu que, partindo eles do oriente, deram como planície na terra de Sinear e habitaram ali. Versículo 2. Quando a gente chega lá no versículo 8, destarte o Senhor os dispersou dali. Então, isso é um recurso maravilhoso dentro dos textos hebraicos, as estruturas quiásticas, os quiasmos, e nos ajuda a entender muitos textos, mas é só aqui uma palavra rápida, né, para trazer essa realidade para os irmãos. E eu quero, irmãos, finalizar ressaltando o seguinte: assim, pelas palavras de Noé a seu filho Sem, volte lá comigo, por favor, para o capítulo 9 de Gênesis. Capítulo 9 de Gênesis, versículo de número 26. Alguém pode ler, por favor? Então, aqui é uma palavra profética, quando Noé disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Irmãos, há algo que se cumpriu na história, quando nós já mencionamos aqui, quando Deus desapossa a terra de Canaã dos seus moradores, para entregá-la aos descendentes de Sem, o povo de Israel, que havia sido escravizado pelos descendentes de Cã, Misraim, no Egito, por 430 anos. Assim, pelas palavras de Noé a seu filho Sem, e a posterior chamada de Abraão, que era da descendência de Sem, os hebreus que haviam sido libertos do Egito saberiam que Deus os havia escolhido. E é nesse contexto que Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico. É nesse contexto que o Pentateuco vai surgindo. Então Moisés está dando para o povo que havia saído do Egito: olha, é isso aqui que está acontecendo, está se cumprindo. É o que Deus falou lá atrás, a profecia. Os desígnios de Deus estão se manifestando, e Deus revelando a Moisés escrevendo o Pentateuco, orientando o povo de Israel, que era uma massa de escravos, estava sendo preparada por Deus para ser uma nação, com governo, com lei, com uma história. O povo de Israel estava sendo preparado, e eles saberiam que estava por trás disso tudo. Também saberiam que os povos que habitavam a terra prometida e os egípcios eram da descendência de Cã, e deveriam entregar a Deus, pelas mãos dos filhos de Sem, a sua submissão. E Deus manifestou o seu juízo com 10 grandes manifestações de juízo na terra do Egito, quando Deus mostrou que Ele é Deus sobre todos os deuses pagãos.
Deus rã, Deus touro, quando ele foi se manifestando no Egito. O descendente da mulher, de Noé, de Sem, de Abraão, é o vencedor de toda oposição. Irmãos, e aqui nós temos um vislumbre do que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus. Ele venceu sobre tudo e sobre todos pelo seu próprio poder. Ele, de fato, desceu. Ele desceu. Vinde, desçamos em Babel para confundir, em Jesus para trazer entendimento, juízo permeado com graça. Ele desceu dos céus. Sua vitória tem uma marca histórica principal, que é a ressurreição, mas a outra, a unificação dos idiomas em Pentecostes, a ante-Babel. É claro que ali, irmãos, não foi criada uma língua universal, nem lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas ali Deus manifesta o poder do entendimento que o Evangelho traz, onde homens de diversas nações, judeus vividos e crescidos e criados em diversas nações, em Jerusalém para a festa do dia de Pentecostes, ali na visitação do Espírito Santo de Deus, ouvem aqueles galileus, simples galileus, falando as maravilhas de Deus, e cada pessoa que ouvia, entendia no seu próprio idioma, na sua própria língua materna, as maravilhas de Deus. E eles ficaram surpresos com isso, como nós, pardos, elamitas, e eles vão citando os seus povos, os ouvimos, não são eles todos galileus, nós os ouvimos, a nossa própria língua materna, falarem sobre as grandezas de Deus. A reversão de Babel, o anti-Babel, em Atos, o derramar do Espírito Santo, Atos 2, 41 a 47, e nós percebemos que a diversidade, embora preservada, pode ser cercada por unidade, sem que haja conspiração por meio do Evangelho. O Evangelho que não cria um só povo, politicamente falando, que não unifica o mundo num povo único, povo que está espalhado hoje em continentes, em nações diversas, com suas constituições, com suas leis diversas, e tudo isso serve para restringir o pecado também, porque quando uma nação se levanta, outra nação assume um outro ponto de vista lá, uma nação se levanta aqui, outra acolá, tem um outro posicionamento, e a gente percebe, irmãos, que de certa forma a estabilidade vai sendo mantida no meio do prejuízo causado pelo pecado, mas por graça Deus está mantendo a estrutura mundial em meio a tanta desordem e desgoverno. Mas Deus tem manifestado sua graça, e no meio de nações espalhadas pelo mundo afora, Deus tem criado um povo que tem uma linguagem que se entende, e esse povo sabe que não é o homem que vai até o céu, é o céu que vem até o homem. Aquilo que o homem procurava por si próprio em Babel, Deus por graça concedeu. O que é que o homem procurava? Procurava uma terra e um nome. Ele não queria se espalhar e queria tornar célebre o nome. E Deus chama Abraão e diz: Abraão,
eu vou te abençoar, vou te dar um nome, através do qual você vai abençoar todas as famílias da terra, e você será um grande povo. Não um povo para se rebelar contra Deus, mas um povo para se submeter a Deus e conquistar a terra. E o Senhor Jesus então diz em Mateus: os mansos herdarão a terra. E eu quero finalizar convidando vocês a abrirem as Escrituras, a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Deixa eu encontrar o texto aqui, irmãos. Assim, Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 9, e depois nós vamos ler o 7 e 9 também. Vamos ler juntos? Apocalipse 5, versículo 9. Leiamos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, irmãos, o reverso de Babel. E o capítulo 7, versículo 9 também. Depois, vamos ler juntos? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O texto continua, é um texto maravilhoso, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 7, mas esse texto vai mostrar para a gente a vitória de Deus e a derrota do pecado. O Deus soberano, o homem se levanta contra Deus e contra seu ungido. O homem tenta sacudir de si as suas algemas. E Deus, por graça e misericórdia e juízo, Ele se manifesta e Ele age, como veremos a partir do capítulo 12, a partir da formação de um povo que se dará por meio de Abraão. Mas nós vamos ver a história passo a passo. Alguma pergunta, irmãos? Alguma palavra a mais? Vamos finalizar com uma palavra de oração. Senhor, obrigado por nos dar a sua palavra como instrução. Obrigado por nos permitir nesta manhã estudá-la, tentando, ó Deus, na nossa pequenez, na nossa limitação, entender a sua revelação. Mas que bom, Pai, que bom saber que na assistência do Espírito o Senhor nos dá essa condição. Senhor, que a palavra que foi falada faça sentido para nós e nos encha de alegria ao entender que em Jesus nós não precisamos de construir torre de Babel, porque o próprio céu veio à terra e uma escada foi construída dos céus à terra, conforme a visão de Jacó lá na frente. E Jesus mesmo disse que Ele é essa escada que liga céu à terra. Nós não precisamos, com os nossos próprios esforços, tentar alcançar a imortalidade,
os nossos esforços vão nos sabotar, as nossas rebeliões sempre vão trazer prejuízo. Como nós vimos aqui, ao ilustrar com a forma abrupta com que a idade humana foi sendo reduzida nas manifestações de juízo do Senhor. Mas quando nós nos entregamos e confiamos, Pai, nós nos tornamos imortais, porque aquele que crê em Jesus viverá eternamente. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado pela sua graça, que brilha até mesmo no juízo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta nesta manhã para termos cuidado com as rebeliões, cuidado com os ímpetos de Nimrod dentro de nós, quando procuramos nos rebelar, escolher o nosso próprio caminho, fazendo a nossa própria vontade e deixando de fazer a sua. Não dá certo, não dá certo, não vai adiante. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submeter, ajuda-nos, Pai, a entender que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Obrigado, Senhor, por este texto, obrigado pelos homens do Senhor que viveram no passado e foram usados para que hoje pudéssemos ter nas mãos esse texto. Muito obrigado, nós lhe agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado nas tuas mãos e à noite nos dê a graça de podermos mais uma vez nos reunir para te cultuar. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação nesses dias de carnaval, quando o homem, ó Deus, literalmente sacode, ó Pai, tenta sacudir de si aquilo que fala ou acha que é escravidão e dar vazão à carne, dar vazão aos prazeres, dar vazão às orgias. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação e mostra para a humanidade que aquilo que o homem, aquilo que o mundo não concede, porque não tem capacidade para isso, o Senhor nos dá graciosamente em Cristo no Evangelho. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Ajuda-nos como igreja a sermos proclamadores e multiplicadores desta mensagem, para que muitos que estão enganados e perdidos possam encontrar o caminho da luz, o caminho que leva ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.